Oi pessoal, aqui é o Rafael Festa do canal Pai em Treinamento. Nesse vídeo a gente vai atender a solicitação de um tema feito pela Gabi STS, falando sobre a escolha do perfil do nosso filho. Nessa escolha de perfil existem alguns critérios que são bem importantes. A gente vai falar sobre cada um deles agora. Eu tenho aqui uma ficha padrão dessa solicitação de perfil. É sobre ela que eu vou falar. Depois, em pesquisas, eu encontrei uma com alguns tópicos que são um pouco mais recentes. Eu não sei se é padrão, mas mesmo assim eu vou explicar para vocês sobre esses tópicos. O primeiro que aparece nessa lista é a quantidade de crianças que a gente quer adotar. É uma pergunta bem simples. Geralmente é colocada a quantidade de um, porque depois tem um campo que a gente vai explicar um pouquinho melhor. Depois disso vem a faixa etária, e ela é contada com anos e meses. Por exemplo, se eu colocar que eu quero adotar uma criança de 0 anos, 0 meses, um recém-nascido, até 3 anos e 0 meses, então uma criança que está no cadastro de adoção com 3 anos e 1 mês já não se encaixa nesse meu perfil. Então essa é uma matemática que tem que ser muito bem feita. Depois vem o critério do sexo da criança. Você opta entre masculino, feminino ou indiferente, se você não tem nenhuma preferência. Depois vem o questionamento se você aceita com irmãos. E daí tem a opção se aceita com irmãos, se aceita com irmãos gêmeos ou se não aceita. Depois a quantidade de irmãos que você aceita nesse processo. Na sequência tem uma pergunta bem complicada. A pergunta é se você aceita criança de outro estado. No impulso é óbvio que a nossa resposta é sim, porque eu não aceitaria. Porém, para que esse processo se concretize, às vezes é necessário que você vá até encontro da criança para fazer essa aproximação e todo aquele processo que a gente já conversou aqui no canal. Então, se você não tem a disponibilidade de estar viajando, de estar indo ao encontro dessa criança, é melhor que você coloque que não aceita crianças de outro estado. Depois vem uma pergunta sobre a raça ou cor da criança. Está ali dividida entre branca, preta, amarela, indígena, parda ou indiferente. Da mesma forma como a gente colocou lá no sexo da criança, isso aí também é fácil da gente compreender. Depois vem um questionamento que acaba complicando um pouquinho o nosso entendimento e que acaba restringindo muito o nosso perfil, que é sobre o estado de saúde da criança. Um dos tópicos que tem ali é sobre doença tratável. Eu vou falar um pouquinho disso usando o nosso exemplo. Quando a gente iniciou o processo de adoção do Cauã, ele iniciou junto um tratamento no seu pulmão. Se a gente tivesse optado no perfil por não aceitar a doença tratável, automaticamente o Cauã seria excluído da nossa listagem. Próximo tópico ali dessa pergunta é doença não tratável. Aqui entra, por exemplo, a diabetes. O tópico seguinte é sobre deficiência física. E esse é outro ponto que acaba restringindo bastante os perfis. Quando a gente fala deficiência física, a gente imagina já algo um pouco extremo. Uma criança numa cadeira de rodas, com uma deficiência um pouco mais grave que requer um pouco mais de cuidado. Mas aqui, por exemplo, se uma criança tiver 6 dedos em uma mão, isso conta como deficiência física e vai excluir o perfil dela de quem colocar que não aceita esse tipo de perfil. Próximo também entra mais ou menos nessa questão, que é sobre deficiência mental. Vale o mesmo questionamento. Será que eu coloco simplesmente que não aceito ou eu coloco um perfil amplo para analisar depois as possibilidades? Depois temos aqui sobre o vírus HIV. Isso aqui, na minha opinião, se encaixa até naquele perfil de doença não tratável. Mas pelo fato de existir ainda muito tabu, muito preconceito sobre o vírus HIV, ele foi colocado numa categoria separada. Então, cabe aos pretendentes optarem se aceitam ou não criança com o vírus HIV. E por último, existe o não faz restrição. Quando você assinala que não faz restrição alguma em relação ao perfil de saúde da criança, você está abrangendo muito mais opções. E isso não quer dizer que a primeira criança que o seu perfil e o dela coincidirem lá no Cadastro Nacional de Adoção, vai ser a criança com que você vai ficar o resto da sua vida. Existe todo um processo de adaptação, tanto dos pais quanto da criança. No começo do vídeo eu disse que eu achei um outro cadastro de perfil que era um pouquinho diferente. E esse fala sobre algumas características dos pais da criança que está para adoção.
E aqui entra, por exemplo, situações como pais com HIV, com problema com álcool, com problema com drogas, se a criança foi proveniente de um estupro, se foi proveniente de um incesto, se a criança foi vítima de abuso ou algo nesse sentido. Então, gente, essas são as características relacionadas à escolha do perfil. Eu sempre mantenho a mesma dica aqui. Se você cogitou já alguma vez a possibilidade de adoção, entre em contato com o seu fórum e faça esse curso de habilitação. Esse curso abre muito a nossa mente em relação ao que a gente imagina e ao que a gente anseia sobre a adoção. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês têm qualquer questionamento sobre o perfil ou qualquer outra parte do processo de adoção, escreva para a gente nos comentários. A gente vai respondendo na medida do possível. Quero aqui agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Nos vemos então na próxima semana. Tchau, tchau, gente.